espero que eu possa trazer alguma coisa para vocês. São tudo coisas que a gente já conhece, que a gente tem ideia, né? Mas que a gente sempre ouvir, sempre vai acrescentar assim alguma coisinha para a gente. De ânimo forte. Porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação. Então, Ele não deu pra gente, a gente não nasceu cheio de temores, né? Ele já deu pra gente, então assim, fortaleza, amor. A gente logo vai sabendo que a gente vai ter que crescer, vai ter que melhorar, né? Então a gente tem mais a coisa de forte, fortaleza, só que a gente tem que desenvolver, né? A gente não pode deixar aquilo parado, a gente tem que desenvolver, tem que procurar então a usar, a melhorar isso. Não falta o recurso de trabalho espiritual a todo irmão que deseje reerguer-se, aprimorar-se e elevar-se. Então, gente, sempre tem algum recurso, alguma coisa que a gente pode então usar para a gente melhorar, né? Então, lacunas e necessidades, problemas e obstáculos desafiam o espírito do serviço dos companheiros de fé em toda parte. Então, desafios a gente tem a toda hora, tem então em todas as partes. A ignorância pelos instrutores, a dor reclama enfermeiros, o desespero suplica orientadores. Então, trabalho para a gente fazer, então sempre tem, né? De enfermeiro, de ajuda de qualquer pessoa, de uma palavra, né? Eu tenho observado que aqui em Amarense tem aumentado muito a questão de mendigo. Lá no campo de futebol, onde a gente caminha, está cheio de gente morando. Tem 2 jovens novinhos lá morando. E na rua também a gente vê, toda hora está cercando a gente, né? Então, serviço para a gente, orientação para as pessoas, sempre tem. A gente tem que procurar desenvolver, querer fazer alguma coisa, né? Há temor de responsabilidade. Então, a gente sempre tem aquele temor muito grande de ter responsabilidade, de querer assumir alguma coisa, né? Receios da crítica, né? Às vezes, para a gente vir aqui, a gente tem assim mesmo, aquele pouquinho de medo, fala, nossa, vai criticar, o fulano sabe mais que eu, mas a gente tem que enfrentar, tem que ser forte e tem que vir. Como poderá o artista fazer ouvir a beleza da melodia se ele foge no instrumento? Então, o artista não pode fazer uma coisa bonita se ele não tiver um instrumento dele. Nesse caso, temos em Jesus o artista divino e em nós outros, encarnados e desencarnados, os instrumentos dele para a eterna melodia do bem do mundo. Então, nós temos Jesus, né, que procura nos encaminhar, que procura nos ensinar de toda maneira. Ele é o nosso instrumento. A gente que tem que saber a maneira melhor de usar. Se algemamos o coração ao medo de trabalhar em benefício coletivo, como encontrar serviço feito que tranquilize e ajude a nós mesmos? Então, gente, como recolher felicidade que não semeamos ou não amelhamos dons de que nos afastamos suspeitosos? Então, quer dizer que a gente tem que procurar, né, sempre ajudar, porque você nunca vai recolher uma felicidade, alguma coisa boa, se você não tentar plantar, se você não tentar fazer alguma coisa. Onde esteja a possibilidade de sermos úteis, avancemos, de ânimo forte, com boa vontade, né, para frente, construindo bem, ainda que defrontados pela ironia, pela frieza, pela ingratidão, porque conforme a palavra iluminada do apóstolo aos gentios, Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação. Então, gente, a gente tem muitas possibilidades de ser úteis, né? Só que a gente tem que sempre ter ânimo, boa vontade e sempre, então, querer.
Aí eu coloquei mais assim algumas coisinhas parecidas. Agora, resumindo, né, é que tem muito trabalho para todos nós, é só a gente querer. Tem muita gente que acha bobagem, assim. Eu gosto muito de ajuntar roupas, assim. Às vezes, quando a Nilce eu arrumo alguma coisa, eu tenho pessoas que ligam perguntando se tem de criança, se tem de pessoas mais velhas, se tem uma blusa de frio. Aí tem gente assim, meus vizinhos falam, nossa, que bobagem, que coisa mais trabalhoso, né? Nossa, eu acho lindo, eu não gosto de juntar muito lá dentro de casa, mas eu gosto muito de ter, sabe? Então eu acho assim que é importante, já que eu estou longe ainda de ser forte, uma fortaleza, de fazer um grande trabalho, mas assim, eu gosto. Às vezes as minhas irmãs me ajudam, aí a gente faz um enxovalzinho, faz alguma coisinha, né? Mas aí tem muita gente que fala, nossa, fica um polvão na tua porta, não sei o quê. Mas eu acho que é isso que a gente precisa, né? Outra coisa que eu tenho notado muito, roupa de bebê fica cada vez mais difícil. Porque as minhas amigas, por exemplo, as mais novas, assim, elas estão pondo na internet, estão vendendo. Para fazer um brechó, né, uma coisinha assim, então elas sempre colocam, então a gente, roupa de criança está ficando cada vez mais difícil, e eu acho que é muito devido a isso, porque muitas que às vezes ofereciam para mim, hoje elas nem oferecem mais, né? Então a gente precisa muito de ajudar, de ter boa vontade. Às vezes quando elas falam para mim, nossa, que povão, não é povão, mas às vezes elas veem uma, duas pessoas lá, né? Aí sai com a roupa, aí elas falam, nossa, você não acha que é uma molação isso, não sei o quê. Então ali o Paulo, quando ele fala de ânimo forte, né? Então ele quis dizer, ele nos convida a não ter medo, mas colocarmos as mãos em ação, fazer alguma coisa, né? Somos fortes, somos luzes e amor. Essa questão desses mendigos da cidade, isso me aborrece, sabe, me faz eu pensar muito, mas eu nunca assim encontrei uma solução, uma coisa, mas eu tenho muita vontade de ajudar uns dois mocinhos bem novos que tem aqui, mas eu não sei assim como. Aí tem aquela polêmica de dar as coisas ou não dar. Eu não consigo não dar uns R$2, R$3, se bate na porta, e eu sempre nunca sei se isso está certo, porque tem uma polêmica muito grande, né? Não faltam recursos de trabalho espiritual a todo irmão que deseje reerguer-se, aprimorar-se, elevar-se. Onde, porém, os que procuram abraçar o trabalho por amor de servir? Então, gente, trabalho não falta, né? Se a gente quiser ajudar, se a gente quiser mostrar que é forte, se a gente tiver um problema e depois a gente tem condições, então, de reerguer-se, aprimorar-se, a gente pode elevar-se. Quantas pessoas, eu conheço várias pessoas que resolveram, assim, tiveram um problema grande, uma perda, ou alguma coisa bem grande, e depois, nesse tipo de trabalho, elas conseguem se reerguer, elas conseguem se sentir felizes, né? Às vezes até assim, problema de casamento, essas coisas, aí elas falam, aí eu conheço uma pessoa que fala assim, ó, eu achava que era só o marido que era importante, não sei o quê, mas hoje eu encontrei outro caminho muito melhor, esse sim, ajudando as pessoas, né? As dores estão em toda parte, desde nossa família, o nosso trabalho, nos grupos sociais e voluntários, em todos os lugares as tarefas nos chamam. Então, gente, você pode, qualquer desses lugares que você tiver, sempre vai ter uma pessoa que tem um problema, uma pessoa que precisa, às vezes, de uma palavra, precisa que você escute, né? Então, nesses grupos você tem muita chance. Às vezes não é só de doar as coisas, mas você tem essa chance de ajudar com uma palavra, de mostrar outro caminho. Você fala, mas isso não é tão importante, vamos ver outra coisa, e às vezes você consegue então ajudar as pessoas.
muitos não estão prontos, né? Igual eu estou falando, que meus vizinhos falam assim, nossa, mas todo dia tem um povão que pedia as coisas, e não é povão, às vezes é 2 pessoas, uma, né? Então alguns não estão prontos. Amanhã eu aprendo, amanhã eu começo, hoje eu tenho esposa e filhos, depois pais idosos, e nunca chega o tempo de ajudar. Eu lembro de uma palestra que a Geni falou que a gente fala, quando eu aposentar, né? Quando não sei o quê, igual aqui, olha lá. Primeiro meus pais, eu tenho esposa, hoje não tenho tempo, então quando eu aposentar, eu faço isso. Só que a hora, né, gente, é agora. A gente não pode deixar para muito tarde. Podemos cuidar e ajudar o próximo. Há muitas dores, tantos medos, ansiedades. Cada um dá o que tem. Orar, ouvir, conversar, falar uma palavra de otimismo, evitar repassar coisas negativas. Nas redes sociais, então, eu não sou muito assim, não. Gosto mais de uma coisinha só, mas você vê muito feio, você vê gente batendo boca, e gente, nossa senhora, às vezes é de política, às vezes de religião, às vezes de problema, né, de família. Então você vê muita gente batendo boca em redes sociais, e às vezes o assunto, a coisa faz até assim um pouco de mal para a gente, né? Então a gente tem que olhar o outro, ver, ouvir e escutar. Olhar só e não ver não adianta. Ouvir, mas não escutar, não tentar ajudar, não tentar fazer alguma coisa, não resolve. Não que eu faça tudo, que eu tenho todas as coisas, não, eu tento procurar muito assim nessa parte, mas não sou perfeita nem nada. Segundo Paulo e Emmanuel, devemos nos inspirar no artista divino, que é Jesus, que é Deus, nosso querido e mestre Jesus. Para Ele nós somos os instrumentos que devemos ter ânimo e ter alegria. Então, às vezes, mesmo um dia que as coisas não estejam muito a nosso favor, né? Então, procurar, é difícil, porque tem dia que as coisas não dá para ter uma alegria, para ter um sorrisinho, mas a gente deve sempre tentar, né? Procurar ter um sorriso, uma alegria, mesmo que a coisa não esteja muito bom, mas não passar muita energia, muita tristeza, né? Eu tinha uma colega de escola, no dia que ela chegava assim com a cara muito feia, muito nervosa, você podia saber que a empregada dela não foi. Isso para ela era assim o fim do mundo, né? Então a gente falava para ela, nossa, mas tem tanta coisa no mundo, tantos problemas, agora você fica pensando só na empregada. Nossa, mas podia saber o dia que ela chegava de cara feia, é porque ela não tinha, a empregada não ia. Aí ela achava que ela não podia fazer um almocinho, limpar um banheiro, ajeitar mais ou menos ali, deixa outro dia para a empregada, né? Aí ela já achava que isso era o fim do mundo. Compor a orquestra divina do bem e do amor com o nosso Maestro e Mestre Jesus. Devemos então procurar compor com ele, né, alguma coisinha. Eu faço uma, o outro faz outra, o outro colega uma coisa, e aí você consegue fazer a orquestra toda funcionar. Muitas vezes damos desculpas por medo das responsabilidades. Então, muito. Tem gente que fala, eu vou mexer com isso, eu não quero compromisso. Eu não quero uma coisa compromissada de jeito nenhum. Então, a gente tem que ser forte e vencer tudo isso. O Cristo deseja e espera de nós ânimo, fortaleza, moral e coragem para segui-lo. Quando a minha mãe começou a frequentar o centro, em Varginha, essas coisas, era uma dificuldade, né, para ir, era tudo mais difícil. E eu lembro que às vezes alguma pessoa ia na casa deles, pedia uma ajuda, alguma coisa. O vô tinha um jipe, eles entravam no jipe, levavam a pessoa. Se a pessoa tivesse dinheiro, pagava gasolina, se não tivesse, não pagava.
Aí outras vezes, outras pessoas, às vezes eu lembro muitas vezes que a mãe estava com alguma coisa, não estava com vontade de ir, nem eu vou, mas a pessoa pedia, e a pessoa falava, não, eu tenho carro, eu alugo o carro. Então eles iam com muita boa vontade. Eu nunca vi eles com a cara feia, achar ruim, ai que imolação. Então eu nunca esqueci disso, eu sempre lembro. Às vezes era um dia meio próprio, aí ela estava na roça, ela tinha que vir, às vezes a avó que ia, então eu aprendi muito com eles a isso. Outra coisa também que eu sempre lembro assim, de ajudar, estar sempre forte com alguma coisa, é meu pai. Meu pai, todo mundo que chegasse na casa dele tinha que comer, tinha que fazer alguma coisa, se era mais pobre ele perguntava se estava precisando. Tinha uma estrada que passava assim, aí a pessoa estava passando na estrada, nem estava ligando para ele, ele gritava, ô Zé, você não quer almoçar? Você não quer tomar café? Então eu sempre gostei assim, de estar, não faço tudo perfeito, tenho meus erros. Às vezes tem uma pessoa que é mais chata, que procura, você fica louco para despachar aquela pessoa, né? Mas acaba ajudando também. Mas então eu lembro muito dessas coisas, sabe? Às vezes hoje qualquer coisinha na escola, qualquer ajuda que me pede, todo mundo acha difícil. Tem uma moça precisando de um leite muito caro, aí tem uma que falou assim, eu não, ninguém me ajudou a criar as crianças. Então assim, eu fico achando que hoje você pode não precisar, outro dia, né? Sei lá, a vida muda muito. As relações com o próximo são os instrumentos que nos fazem compreender o serviço bendito da obrigação, da resignação e da aceitação e nos leva a conquistar virtudes divinas, humildade, solidariedade, caridade e muita fé. Né, gente, isso é o essencial. O povo hoje pensa muito em ter, né? Não em ser. Então, essas virtudes divinas são importantes. Você ser humilde, não ser bobo, mas ser humilde, solidário com as pessoas dentro do possível, né? Mas nunca ficar esperando a hora que eu tiver dinheiro, a hora que eu puder fazer um sacrifício quando a pessoa estiver precisando. A caridade não é aquela só de doar as coisas, né? Uma palavra, eu acho que até essa de doar uma palavra é mais difícil do que essa de dar as coisas, de doar as coisas, né? Muita gente não tem paciência de jeito nenhum de fazer essa caridade de uma conversa, de uma coisa. Tem gente que não tem paciência nem de mostrar aonde que fica um lugar que uma pessoa às vezes pergunta. E a gente precisa também ter muita fé. Que sejamos esse irmão que segue adiante com ânimo, ainda que estejamos passando por situações consideradas por nós difíceis, mas que são passageiras e que nos levam à redenção. Então, gente, por mais que a gente esteja, às vezes, com algum problema, mas às vezes a gente ainda tem mais condições de ajudar do que aquele que está precisando muito, né? Às vezes, pelo menos alguma coisinha que a gente fizer, ou de conversa, ou de ajuda, ou de explicar alguma coisa, seja muito bom. Trabalhar para o próximo é trabalhar para Jesus e para nós mesmos, no sorriso de uma criança, na gratidão pelo prato de comida, é dando que se recebe. Onde houver possibilidade de sermos úteis, sejamos, deixando de lado a ingratidão, a ironia, façamos nossa parte sempre. Aí eu vi o assunto, era isso que eu tinha para falar. Aí eu achei isso aqui, eu achei interessante. Às vezes a vida se torna pesada e dura, mas por muito difícil que seja o fardo, nunca se esquece que esses são também momentos de transformação e oportunidades. O Arlindo, quando eu fiz um curso com ele sempre falava isso, que os problemas, que as coisas, é para a gente sempre crescer, né? Perder o medo. Ele falava muito isso. Ele falava que às vezes
alguma coisa te fazia você resolver, você que teria que resolver, é para você crescer em relação ao medo. É que nesses instantes é que provamos a nossa força e capacidade de superação. Não se desespere, dias melhores virão. Isso que eu tinha para falar, gente.